e sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito para você que está nos assistindo, você que é mulher, casada, solteira, jovem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre um assunto relacionado à juventude, exatamente, mas o papel também da mãe neste momento de formação. E eu convido você que está nos assistindo a entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé. Também nos seguimos nas redes sociais e também temos o nosso canal no YouTube, onde você consegue assistir todos os seus programas, né, relacionados ao Espaço Mulher. Programas para que você possa relembrar alguns assuntos, que você pode também enviar para a sua amiga, porque eu tenho a certeza que esses programas virão para transformar a sua vida. E como você sabe, nunca estou sozinha e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma jovem que vai contar para nós um pouco a trajetória da sua vida, porque às vezes pensamos assim, sou jovem, não tenho nada para dizer, nada para acrescentar na vida do outro. Mas nós e você que é jovem sempre tem, porque nós aprendemos com vocês muitas coisas. Por isso você tem que saber que você é importante, não se esqueça disso. E também hoje nós vamos ter uma frase, um conselho para todas nós, para que a gente possa então colocar em prática. Por isso, não saia daí. Então, nós estamos aqui neste momento do Conselho do Dia. E o Conselho do Dia hoje é que para você ser uma pessoa autêntica, você não precisa de enfrentar o mundo de todas as formas. Você simplesmente precisa de ter coragem para caminhar de acordo com a sua essência, com aquilo que está dentro de você. Portanto, esse é o conselho de hoje para você que está nos assistindo. Não é mudar o mundo, mas ter coragem para que você possa enfrentar ele baseado e com o apoio, não é? Com a sua essência. E sem mais conversas aqui, vamos lá conhecer então a nossa convidada de hoje. Aqui estamos nós, no nosso momento de bate-papo, mas antes de eu apresentar para vocês essa convidada, que também é uma convidada que é a primeira vez que está aqui conosco, eu quero relembrar o quão você é importante, você como mulher é muito importante. Importante na sociedade, importante aí no seu trabalho, importante talvez aí na sua casa, enfim, nós somos mulheres que fazemos as coisas acontecerem. Nós temos um jeitinho assim, um jeitinho brasileiro, um jeitinho de transformar tudo. E é importante também você entender que você precisa de olhar para dentro de você. E o programa de hoje vai fazer você, como jovem, e não só jovem, mas como mãe, e não só mãe, como avó, enfim, você que é mulher, entender que há processos que precisam de ser passados para que a gente possa ter sucesso na nossa vida. É exatamente isso. E nunca esquecendo da sua autoestima, nunca esquecendo de se autoconhecer, nunca esquecendo de dizer o não no momento certo, de deixar ir também no momento certo. Isso é muito importante para nós mulheres entendermos, para que possamos então ser felizes, né? Ser leves, ser tranquilas. Eu sei que é um pouco difícil, né, a gente ser assim um pouco tranquila, mas a gente ainda chega lá, certo? Então, assim, entre em contato conosco, diga para nós de onde você está nos assistindo, comente sobre o tema em que hoje nós vamos abordar. E o tema de hoje é um tema muito, muito interessante, que diz assim, o mundo jovem e a fé cotidiana. Porque existe, né, parece que são dois mundos paralelos, mas que acabam se juntando no decorrer da nossa caminhada. E eu vou parar de falar, não é sozinha aqui olhando para vocês, porque eu tenho certeza que você deve estar
curiosa para saber quem é a nossa convidada, porque é a primeira vez que ela está aqui. Então vamos dar as boas-vindas agora. Amábile. Amábile, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, eu peço para que você se apresente para as nossas mulheres maravilhosas que estão nesse programa, que especialmente para nos ouvir, porque hoje vai ser um momento de muito bate-papo gostoso, descontraído, jovem de ser, não é? Então, se apresente para o pessoal que está nos assistindo lá em casa. Então, como já falaram, né? Eu sou a Amábile, eu sou do Brasil, né? Daqui onde nós estamos. Sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos, sou novinha ainda. É uma jovem, tá na flor da idade. Exatamente, exatamente. Certo. Então, Amábile, nós vamos falar sobre esse tema que é um tema tão importante, né? O mundo jovem, porque é um mundo paralelo de um mundo de uma pessoa adulta, né? Uhum. Eu tenho a certeza que você vê a diferença de um jovem a pensar e de uma pessoa adulta a pensar. E como é que é movimentar nesse mundo jovem com a fé diferente, né? A fé diferenciada, esse lugar onde nós vivemos, porque sabemos que aqui é um programa que tem bases, né? E as nossas bases é uma base do verdadeiro cristianismo, aquilo que é a nossa essência. Não é um programa religioso, mas é um programa que tem base e a nossa essência nunca pode fugir. Então, eu acredito que não é muito fácil lidar com a mentalidade de um jovem, não é? E entrar ali nos caminhos da fé, de acreditar, os amigos, enfim. Isso é verdade, isso é verdade. Não é muito fácil a gente aprender a equilibrar as coisas, né? Sim. Muitas vezes a gente se deixa influenciar pelas outras pessoas, deixa que as pessoas à nossa volta chamem a gente para fazer coisas que muitas vezes a gente pensa, tem para nós mesmos que é errado, que a gente sabe que vai contra a nossa essência, contra tudo aquilo que nós acreditamos, contra a nossa fé. Sim. Mas mesmo assim a gente vai porque estamos na flor da pele, queremos ter experiências com os nossos amigos e colegas, etc. E assim, quando nós falamos sobre isso, inclusive vai ser o tema deste momento em que a gente está falando agora, que tem como um título A Fé, não é? E a Autenticidade em Tempos Digitais. Porque vocês, jovens, estão muito aqui na tecnologia, né? Sim. Redes sociais, enfim. É sempre aqui, tá sempre assim, né? Eu tenho certeza que se você tem um jovem em casa, você sabe que ele fica assim, né? Tá comendo com o telemóvel. Tá indo na caixa, no banheiro, tá indo no banheiro com o telemóvel. Então, nós vivemos neste momento, nessa era, que é diferente da minha. Completamente diferente da minha, né? Que na época o meu telemóvel era ainda de antena. Você não sabe o que é isso. Elas não sabem o que é isso. Então, tinha aquele joguinho da minhoca, que você vê que a minhoca comia. Nossa, antigo. Era o auge. Quem tinha um telemóvel com aquele jogo, um celular com aquele jogo, era mesmo incrível. Então, assim, conta pra gente como é que com tantos padrões, assim, nas redes sociais, como é que a gente mantém a nossa fé? Como é que você mantém? A gente não, você, né? Porque eu não sou jovem, eu já passei dessa fase. Como é que você conseguiu manter a sua fé, aquilo que você acredita na sua essência, né? No meio desse bombardeio de informações. E como é que foi? Foi difícil? É difícil, não é difícil? Como é que é? Eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que aprender ao longo do tempo, não é? Não é uma coisa que a gente pode falar do jeito que tem que fazer, mas a gente nunca vai conseguir, realmente, se a gente não for com o tempo aprendendo, né? Mas nós aprendermos como é que eu posso dizer? A diferenciar se tô na internet, tô ali fazendo scroll no feed e tudo, e a gente tá vendo aquelas postagens. A gente olha e pensa, aquela postagem que eu tô vendo vai fazer bem pra mim? Vai de acordo com a minha fé?
Se vai de acordo com a minha fé, não tem problema nenhum. Mas se já não vai, e se já vai contra os seus princípios, a sua essência, talvez não seja bom a gente estar vendo, não é? Ah, essa é uma forma de se proteger. Exatamente. Mas na internet, como todo mundo sabe, é meio complicado a gente ter tanto controle daquilo que a gente vê. Sim. É um pouco complicado. Então, é aprender aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração, deixa influenciar na nossa vida, Sim. e aquilo que a gente só mesmo vê de passagem. Sim. Acho que é só isso. mesmo pra ver, pra passar tempo. Pra passar tempo. Exatamente. Pra passar tempo. Isso é muito importante, né? Que é manter a fé e ainda ser você mesma. Exato. Né? Eu acho esse mundo muito, muito engraçado, porque aqui tem duas vertentes, né? 2 séculos completamente diferentes. Tem o meu, que faz há 40 anos, né? Já, há 30 anos atrás, não era isso. Nós tínhamos... A referência era a televisão. Nós não tínhamos a referência que a gente esperava um domingo para assistir um programa, a gente esperava uma segunda-feira para assistir o primeiro capítulo da novela, e depois a gente tinha que esperar até na outro dia, no horário da novela, para saber o que vai acontecer. Hoje não. Né? Hoje não. Hoje não precisa. Hoje não precisa, é só você entrar ali nos vídeos. Aqueles sites lá de fofoca, você já sabe de tudo. Exatamente. É por isso que eu acredito também que hoje nós temos uma sociedade que não sabe esperar. Ou eu tô enganada? Não, é verdade. A gente, infelizmente, né? A gente tá numa sociedade fast food, por assim dizer. A gente quer tudo pra ontem, tudo na hora. E se demora muito, a gente já perde o interesse. Entendi. Então, é uma coisa assim que a gente tem que lutar mesmo, a gente que tem essa fé cristã, que somos cristãos neste mundo. Sim. A gente tem que mesmo lutar, nós mulheres, nós jovens meninas, né? Sim. Digo eu com 18 anos. Mulher com 18 anos. Mulher que é mais jovem. Temos que lutar mesmo, porque senão a gente se deixa influenciar. Sim. E teve algum momento da sua vida em que você teve que tomar uma decisão entre estar, né? Aqui a frase é assim, a pergunta é, você precisou de fazer alguma escolha difícil entre seguir uma multidão ou ouvir a sua consciência? Como é que foi isso? Conta pra gente. Assim, o meu exemplo, assim, não é muito exemplo de seguir, né? Mas é um exemplo de exortar Exatamente. alguém, não é? Mas não aconselho a seguir a decisão que eu tomei, porque eu era muito jovem e não sabia o que eu estava fazendo. Mas naquele momento você achou que você estava certa? Naquele momento eu achei que eu estava certa. Ah, ok. Então, muito tempo atrás, meu Deus, parece que eu tô... Há 4 anos eu tava gostando, tipo, de um estilo de música que não ia muito de acordo com a minha religião. Sim. Certo? Naquilo que eu acredito. Mas, como as minhas amigas na escola gostavam disso, estavam sempre cantando, estavam sempre... moda, né? Era a moda. Era a moda do momento. E eu queria fazer parte com as minhas colegas, queria falar daquilo que elas estavam falando, ter sempre o mesmo assunto, pra me enturmar. E eu decidi, então, estar ali, decidi olhar, deixar de canto a minha fé, deixar de canto naquilo que eu acreditava e decidi ir atrás. Isso não correu muito bem, não foi uma decisão muito importante. Sim, mas assim, nesse momento em que você estava ali com os amigos, com as suas colegas, a ver aquelas coisas, te incomodava ou você achava que era normal? Porque sabe por que eu tô fazendo essas perguntas e é bom a gente responder? Porque tem muitas mães, talvez, ou até filhas que estão nos assistindo e que têm a sua idade ou que esteja neste lugar do qual você já saiu, que você passou por isso, que não sabe como sair desse lugar. Então, esse programa Espaço Mulher é exatamente para isso, é para a gente ser real, para a gente falar mesmo o que a gente pensa, independentemente do que seja. Mas é para a gente ser real, porque a gente precisa que as pessoas lá entendam que hoje o mundo das redes sociais não mostra a verdade genuína, mostra aquilo que quer mostrar. Mas nós aqui mostramos aquilo que precisa de ser mostrado para trazer mudança para as nossas vidas. Então, por isso que eu tô te perguntando e não fica com vergonha, não. Pode falar mesmo, não, aquele momento eu achava assim, ou não, realmente não achava, eu fazia, ficava desesperada. Ou se não tava nem aí mesmo, ó.
Ninguém tá vendo, tô indo, tô indo embora. Vou viver o momento. Vou viver o momento, né? Vou viver intensamente o meu momento. Tô nem aí pro dia de amanhã. Então, quando você estava fazendo isso, né? Você sabia, segundo os seus princípios, você sabia que aquilo era errado? Tipo, aqui dentro. No início, sim. No início, quando eu ainda estava meio indecisa se eu ia, se eu não tomava decisão, se eu ainda continuava, se eu não continuava. Ainda assim, quando chegava no momento de eu falar, ou então assistir, ou então ouvir esse tipo de coisa, Sim. Tinha uma coisinha dentro de mim que falava, tá um pouco azedo isso. Não tá assim muito legal. E aí, mas mesmo assim, por causa da turma, por causa que era na moda, e todo mundo fazia pressão também, as minhas amigas faziam pressão em cima de mim, eu falava, vamos, tá bom, vamos ir. Mesmo com aquele sentimento. Mas depois, começou a ser uma coisa natural pra mim. Virou uma coisa natural. Então, até de vez em quando tinha aquele sentimento. Mas eu ignorava. Sim. Eu ignorava, falando, não, isso daqui me faz feliz. E mentia pra mim mesma. Essa é a real, essa é a realidade. Eu mentia pra mim mesma, pra me convencer que aquilo que eu tava fazendo tava tudo bem, tava tudo certo. Mas não era. E aí isso te deixava... Isso me deixava. E o que era engraçado era que, enquanto eu fazia, eu não sentia nada. Sim. Mas depois, quando eu chegava em casa, ou quando eu tinha um momento sozinha, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E a gente tá falando sobre ouvir uma música. Exatamente. Seguir o famoso... a banda do momento. Exato. Né? Mas a banda do momento era algo que ia contra a minha fé. A sua fé, né? Olha que coisa interessante. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Talvez meninas que estão lá em casa estão nessa descoberta. Porque eu acredito que foi um momento de descoberta. Sabe aquele momento da viradinha de chave? O momento da nossa verdadeira conversão, e vamos falar também sobre isso mais pra frente no programa. Mas a minha conversa agora é com você que é mãe, e aí do outro lado que deve ter visto isso de perto ou não é? Ter sentido isso. A gente orienta os nossos filhos, a gente fala. É bonito quando eles encontram o seu propósito. Mas para eles poderem encontrar o propósito deles, muitas das vezes eles vão tropeçar. E nós, como mães, infelizmente ou felizmente, temos que permitir isso. Eu sou mãe e sei que às vezes é complicado a gente ver o nosso filho tomando certas decisões na vida em que ele vai se arrepender. Mas há momento em que a gente tem que deixar ir. A importância do deixar ir. Ensinamos, fazemos o nosso melhor, colocamos nele uma base e depois ele vai tomar decisões boas e menos boas. Mas o que nós nunca podemos esquecer é que a gente sempre vai estar lá para puxar a orelha quando for preciso, para elogiar quando for preciso, porque esse é o nosso papel como mãe, né? E nós vamos agora para um próximo tema, não é? Que diz assim, uma decisão importante. Estou falando como uma jovem, né? E eu acredito que você tenha tomado muitas decisões, ou uma, ou várias, ou talvez ainda não, né? Não sei. Tomado decisões importantes para a sua vida. Mas aqui a gente está conversando e parece um papo tão distante, né? Mas essa nossa convidada de hoje, a Amabile, ela, para quem não conhece, ela é a minha filha. É a menina dos olhos da mamãe. É o quero de mamãe querida. Eu falei pra ela que nesse programa eu ia fazer aquilo que eu quisesse. Ela não ia poder falar nada porque ela tá ao vivo. Ela tá aqui. Oh, meu Deus. Vou exercer o meu papel de mãe nesse lugar. Não é? Então ela é minha filha e realmente, 18 aninhos, tô aqui para desmentir se ela mentir, para acrescentar se ela não falar. Então esse programa vai ser bem gostoso hoje. Então, minha filha... agora pode chamar. Agora pode chamar. Então, minha filha, conta pra gente, para as meninas que estão lá em casa, teve um momento na sua vida em que
Eu tô até com um pouco de medo das perguntas que eu vou fazer, porque pode ser que eu tenha também algumas descobertas aqui neste lugar, tá bem? Não, Mas vamos fica prosseguir tranquila, para o você sabe alvo. de tudo. Ah, ótimo, maravilha. tudo. Ui, vou até beber água, só um minutinho. Porque isso me dá até calor, entendeu? De mãe pra mãe aqui, a gente sabe o que é. Ai, mas pronto. Teve algum momento da sua vida que você teve que tomar uma decisão mesmo assim, que marcou a sua vida, que fez você perceber que Deus estava conduzindo tudo? Tipo assim, houve um momento que você falou assim, não, talvez a solução disso que você acabou de dizer lá, da banda, das coisas, pode ser a conclusão, que Deus conduziu você para forçadamente ou voluntariamente. Houve algum momento ou não? Assim, que Deus te conduziu? Assim, agora eu não consigo pensar em relação ao que a gente estava falando. Sim. É porque assim, como é que você se desvencilhou daquilo? Foi de vontade própria? Não. Ah, então. Não foi. Não foi. Então é isso que a gente. Aqui. Tá isso, bom, tá bom. Já entendi. Então, o que aconteceu foi, eu estava muito envolvida mesmo. Sim. Não, estava totalmente cega nesse sentido. Uhum. Então, teve que vir os meus pais, não é? Pra abrir os meus olhos. Sim. Eles me corrigiram, não é mesmo? E me tiraram daquele lugar. Sim. E eu só percebi que realmente era um lugar errado, que era um lugar que não estava fazendo bem, nem fisicamente, nem mentalmente, quando eu saí de lá. Quando eu saí e me libertei daquilo. Sim. Mas você se libertou logo? Não, claro Na que não. primeira vez que Não. você foi corrigida? Não. Na primeira vez que foi conversado com você sobre aquele Não. lugar? Como é que foi isso? Assim, foi necessário, assim, umas grandes conversas. Nem duas, nem três foram E você bastantes. recebia bem essas conversas? Não, também não. Na hora, eu acho que eu fiquei com um pouquinho de raiva. Ah, boa! Fiquei um pouquinho de raiva, porque tava tirando daquilo que eu gostava na altura. Eu gostava muito daquilo. Eu amava aquilo e eu senti como se fosse que vocês estivessem me arrancando uma coisa que fazia parte já da minha vida, fazia uma parte muito grande da minha vida. Sim. Então foi isso. Foi. Mas não foi preciso nenhuma, nem duas, nem três, porque eu fui teimosa, gente. Eu fui teimosa na hora. Na hora eu fui bastante teimosa. Eu tentava sempre voltar, mas só que era muito engraçado, porque desde a primeira vez que eu fui corrigida sobre, Sim. eu voltei, sim. Só que quando eu voltava, já não tinha aquele amor tanto. Eu ficava, ué, eu gostava tanto Tô disso. desobedecendo. Uai, cadê, uai? E não tá valendo tanta pena. Já não tá valendo tanta pena. Aí, mas depois vocês descobriram de novo, né? Porque sempre que eu voltava, eu não voltava assim às claras. Eu tentava esconder que eu tava voltando, né? Mas eu sempre acabava por descobrir. Sim. E quando descobria, assim, voltava a falar e eu voltava a perceber que cada vez mais aquilo entrava no meu coração e eu caía na real. Bom, e hoje a Amable de 18 anos, olhar para aquela Amable de 14 anos, o que a Amable hoje pensa sobre aquilo? Sobre o que ela fez? Sobre... Nas suas palavras, não é para inventar, não. Porque é que a gente, quando tá aqui na frente da televisão, e nós estamos aqui e eu tenho já uma certa idade, sou mais velha. E quando nós que somos mais velhas, as mães, os pais, avós, tios, tias, irmãos mais velhos, falamos, às vezes os mais novos pensam assim, isso aí não sabe de nada não. Isso aí, ó, já tá velho, né? Porque era a sua época, né? Na minha. Minha época é diferente, não é? E a gente não leva muito a sério. Mas isso foi importante para você? Tirarem você, eu e o seu pai, tirarmos você daquele lugar? Foi importante? Assim, a Amable de agora, de 18 Sim, anos... isso. Acho que foi. Foi importante. Eu acho Aquilo que foi. poderia ter influenciado na maior decisão da sua vida? Poderia, sim. Poderia? Poderia ter influenciado. E na sua bastante. fé? Influenciou? E também. Sim. Influenciou muito porque foi muito engraçado, que foi a partir desse momento que eu realmente caí na real, que o meu propósito era estar com Deus. Meu propósito era servir a Deus, né? Sim. Então, meio que eu descobri
a minha identidade, descobrir quem eu realmente era. Sim, sim. E assim, e qual foi, assim, compartilha aqui conosco, então, uma boa decisão. Você partilhou agora uma péssima decisão que você teve, mas que ótimo, que maravilha, que teve bons resultados finais, não é? Poderia não ter, porque você entrou por um lugar muito perigoso, ao ponto de estar conversando com pessoas que você nem sabia quem era, não é? Pelas redes sociais. Por isso é importante a gente, como mãe, estar em cima dos nossos filhos. Não é, ai, ela fica com o telemóvel. Não, lá em casa é assim, minha filha. Não tem senha de telemóvel, não tem porta de quarto fechada. Ah, ele precisa da privacidade dele. Quando ele casar, quando ele sair de dentro da minha casa, ele vai ter a privacidade. Enquanto tá aqui dentro, quem manda sou eu. Então, às vezes, sendo desta forma, você protege os seus filhos. E você acha que protege? O fato de você nunca ter tido esse... É minha vida, as minhas coisas, portas fechadas lá em casa, te protegeu ou não? Ou você achava que era uma invasão de privacidade? Ai, não. Isso foi muito engraçado, porque eu nunca achei. Nunca achei que foi uma invasão de privacidade. Acho que também... Porque sempre fui ensinada desde pequena assim. Sim, Pode ter pessoas que acham que é uma invasão de privacidade porque já estavam acostumadas a ter essa privacidade, ter porta fechada, de ter senha no telefone que os pais não sabem. Mas como eu sempre desde pequena, desde o meu primeiro telefone, eu sempre tive senha, tinha senha, mas os meus pais sabiam qual era a senha. Acho que não fez assim tanta diferença. Não me incomodava e nunca me incomodou. E eu acho que foi muito importante porque foi o momento do auge desse desvaneio de adolescente. Ajudou muito. Porque estavam na rede social, estavam conversando com pessoas, a gente nem sabia se a outra era uma pessoa jovem, um velho, sei lá eu o que poderia ter daquele lado. Às vezes muitas coisas ruins acontecem por conta das mães darem muita privacidade para os seus filhos. Né? E os filhos, e nós já fomos jovens também, e éramos extremamente inconsequentes. E a gente tem que entender que os nossos filhos, por mais maduros que pareçam ser, não é? Por mais que possam mexer numa televisão que você não consegue mexer, que é o meu caso, que hoje ficou lá em casa um de 10 que mexe e eu não consigo mexer, e eu falo, Natan, vem cá, que o trem tá funcionando aqui não. Ele, mãe, dá aqui o controle, vai lá, tac, pumba, já tá. Eu falei, mas como é que a criança consegue fazer e eu não? Mas pronto, tá tudo bem. Entra aqui no meu e-mail, qual que é a senha? Não sei, mas precisa, mãe, mas não quer saber, descobre, faz qualquer coisa. Então, nós somos desse nível, né? Então, é importante a gente também impor limites, né? Impor limites nas pessoas. Então, conta lá rapidinho, assim... Rapidinho não, né? Porque a gente tem tempo. Sobre uma decisão que mudou a sua vida. Às vezes a pessoa vai achar, nossa, eu tenho 50 anos, uma decisão que mudou. Sim, você tem 18 anos e tomou uma decisão que mudou a sua vida por completo, né? Tirou você da sua zona de conforto, né? Foi uma decisão muito importante pra mim. E foi logo depois dessa situação toda, foi né? realmente quando tudo acalmou, eu entrei nos caminhos certos, né? Sim. Mudei minha mente entrou assim, encaixou. E foi quando eu tomei essa decisão com 17 anos nas costas, né? Eu tenho 18, então um ano atrás. Eu decidi sair de casa, mas não fugir de casa, tá? Sair de casa, mas para servir a Deus, para ser uma missionária. Uau. Essa foi a maior decisão que eu já tomei na vida. Sim. E sabe o que é interessante? É bom nós falarmos para as pessoas que estão nos assistindo, para essas mães e jovens e tudo mais. A Mably foi criada na igreja, né? Eu me converti, a Mably tinha 2 aninhos, fez 2 anos na igreja, quer dizer, era um bebê, era uma criança. E mesmo dentro da igreja, mesmo sendo criada num lar cristão, com princípios cristãos, os pais faziam, não era aquela hipocrisia, uma coisa no mundo, outra coisa era dentro de casa. Não é o que era no mundo, é o que era fora, era dentro, o que era dentro era fora. Mesmo assim, você se desviou dos caminhos de Jesus, né? Olha que interessante e que assustador ao mesmo tempo. Isso é verdade, é um pouco assustador. Né? Não é porque você tá na igreja, você tá com Deus, os seus pais, você como mãe, como pai tá na igreja, o filho vai toda sexta, todo domingo, tá na igreja com você, no grupo familiar, vai com você pros eventos, não vai para outro lado. É só escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa.
nós não podemos dar por garantido, né? É isso. Nem Muitas a mãe vezes- e nem o jovem. eu acho que muitas vezes as pessoas acham que, o pai é cristão, a mãe é cristã, então a filha sabe já. Tudo. Já sabe tudo. Já sabe o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer, como ela tem que agir, no que ela já acredita. Mas não, isso não é verdade. Porque, como foi falado, né? Eu nasci, fui criada, sou cristã, mas sou cristã agora. Você se converteu Eu me converti muito depois. com 14, 15 anos. 14, 15 anos apenas. Mas ir à igreja não significa estar convertido. E estar na igreja sempre, sempre, sempre não quer dizer que eu estou salva. Não quer dizer que eu acredito em Deus. Mas não tô no caminho. Exatamente, não estou no caminho. É interessante, né? Então você, com 17 anos, você, né? Claro que com 17 anos, minha filha, né? Saiu da minha casa. Com 17 anos, decidiu, então, claro, justamente com o meu consentimento, com o consentimento do pai. Ela não simplesmente foi. Não é? Ela foi seguir aquilo que eu e o pai um dia também decidimos fazer. E o que isso mudou? Tipo, qual foi o baque, assim? Ok, saí de casa. Eu acredito que nos primeiros meses deve ter sido... Uou! Foi maravilha. Saí da casa da mamãe, quem manda em mim amiga. sou eu. Não foi? Foi. Foi. Então vai, prossiga, fala. Nos primeiros Conta-me meses... tudo. Nas primeiras semanas eu tava muito feliz, porque é coisa nova. É tipo, ai meu Deus, eu tô morando sozinha agora. Eu tenho a minha casa, tá bom? Eu tenho, mas depois vem as responsabilidades de estar fora da casa da mãe. E aí já não é muito legal. Porque a gente automaticamente tem que crescer em áreas que a gente não precisava de crescer dentro de casa. Por mais Por mais. que a mãe... Né, Sempre tá falo tudo bem. que- Tá bom, vamos deixar quieto. Deixa abaixo. Deixa baixo, deixa baixo. Não, Mas foi tipo... Posso dizer que foram duas faces que eu conheci do viver sozinha, do começar uma vida adulta. Sim. Para assim dizer, porque Sim. morar fora de casa é ter uma vida adulta, né? Então, isso foi criar responsabilidades que eu não tinha, aprender a lidar com coisas que eu não tinha a menor ideia que precisava de lidar. Ou então, que tinha ideia, mas não sabia que era necessário realmente lidar com essas coisas. Exemplos. Exemplos. Pode Ai. ser os mais bobos possíveis. O que você acha que, tipo assim, isso não era importante? Limpar uma casa. Limpar uma casa, ok? Pronto, obrigada. Obrigada. De nada. É que ela tá com vergonha, mas a gente não tem aqui essa Limpar a vergonha, casa. Foi uma coisa que em casa eu aprendia também. Mas não fazia por vontade não. própria. Ok, muito obrigada. Nunca foi, tipo, uma necessidade. Porque, Foi por livre, exemplo... espontânea pressão. Exato. Por exemplo, lavar a roupa. Lavar a roupa era uma magia. Eu colocava no cesto e magicamente ela tava de volta no meu armário. E era só pegar e guardar. Ou então vestir. Mas percebi que na vida adulta não é assim tão mágico. Não é só colocar no balaio. Você tem que pegar, tem que separar, tem que colocar produto, tem que esperar secar. Adoro isso, mamãe. Tem que passar roupa. E depois aí eu descobri por que ela tanto reclamava comigo, gritava comigo quando eu ia arrumar, eu não arrumava direito. Sim, que a eu gente arrumava passava, assim. colocava em cima da cama, só pra criatura pegar. Você vai se identificar, mamãe. Você vai, mãezinha, que tá me assistindo. A gente passa, item por item. 3 horas passando roupa. Colocamos na cama, só pra ela pegar e levar. E levar pra onde? Pra dentro do armário, do guarda-roupa. Que é assim, a cama e guarda-roupa. É um passo, tac, abre, põe. Na semana seguinte, a roupa ainda estava em cima da cama. Como ela dormia? Não sei também. Porque no quarto do urso eu não entrava, né? Não entrava, não. Não entrava, mas não. Porque não valia a pena. Né? Eu Mas tinha era que guardar fácil. minha santidade. Naquela época era fácil, não tô dando conselho pra ninguém, tá? Mas era fácil, você só tira a roupa da cama, põe em cima da mesinha e depois tira da mesinha e volta a colocar em cima da cama. Qual é a dificuldade de abrir a porta? É muita complicação você ter que abrir o armário, abrir a gaveta e colocar a roupa lá. A pergunta que eu te faço hoje, isso mudou, né? Mudou.
Mudou. Ah, ok. Mudou. Obrigada. Ó, graças a Deus. Mas ela me ouviu. Graças a Deus, consegui mudar isso. Ai, Agora que já ótimo. sai do varal e já vai pra... Como é que chama? O guarda-roupa. Exato. Vai pro cômoda. Da cômoda, isso Isso. mesmo. Vai pra dentro da gaveta. Era isso que eu queria dizer. Outra pergunta que eu quero fazer. Que ainda tá nisso de fé e na família e no cotidiano, né? O que você aprendeu em casa, né? Que te ajuda hoje você a lidar com os seus desafios diários? Porque tá longe da mãe, longe do pai, longe do mano. Tá sozinha, né? Vivendo uma vida de adulto. O que você trouxe de casa, não é? Dos seus ensinamentos, daquilo que o seu pai e eu tentamos incutir em você. Ou não trouxe nada? Eu trouxe. Ah, ok. Trouxe, sim. Eu também não falasse que não trouxesse nada. A gente não vai daria conversar certo. depois na hora que... Porque ela Não, tá aqui eu agora. trouxe sim. Não tá longe, não. Mano. Eu trouxe sim. O que eu trouxe foi mais a nível pra... Independente do que aconteça, Sim. eu sei o meu objetivo. Eu sei o que eu vim fazer. Sim. Eu sei aquilo que eu tenho que ser pra cumprir aquilo, o meu objetivo, por assim dizer, né? Sim, sim, sim. E foi o que me ensinaram em casa. Eu saí de casa com 17 anos pra servir a Deus. Sim. Não, independentemente do que possa acontecer, do que já aconteceu também, Sim. eu me baseio nisso. Eu saí de casa pra servir a Deus. Foi a E nada motivação, mais. né? Que te tirou de casa aos Exatamente. 17 anos. Foi o que me motivou e foi o que eu aprendi, porque eu vi aquilo, não é? Foi muito... O que eu levei de casa foi muito mais do que falavam pra mim, era mais aquilo que eu via com os meus olhos, não é? Sim. Acho que é aí que entra a importância do eu falo e eu faço, Sim. não é? Então, porque foi isso, eu via mais o exemplo Sim. do que propriamente eu vi, porque muitas vezes eu ouvia coisas e vai, não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu com 17 anos nas casas falava, não sabe de nada da vida. Você não sabe o que eu tô passando. Não sabe, não. Tô nem aí. Sei o que você falou. Mas não, foi o que eu via. Eu via que vocês eram pessoas que... Não quero fazer esse momento emocional, tá bom? Mas eram pessoas que faziam aquilo que falavam, eram fiéis àquilo que vocês acreditavam, não deixavam se influenciar, a fé de vocês não abalava e ninguém podia tirar de vocês o amor por Deus. Aí eu acho que foi isso que eu trouxe de casa, meu amor por Deus. Sim. O amor ao servir a Deus. Ai, que bom, que bom, que bom. Oh, tão fofinho. Enquanto isso, o balão da mamãe enche de orgulho. Mas já vai estourar já já. Não é? Então vamos aqui prosseguir para a nossa conversinha. Tem alguma história engraçada ou não engraçada que aconteceu lá em casa e que você aprendeu alguma coisa? Tipo, que você tenha aprendido sem a gente saber? Que nem agora eu tô sabendo que você olhava muito para aquilo que nós fazíamos e não nos ouvíamos, mas aquilo que fazíamos que foi importante para você. Sim. E não aquilo que saía da nossa boca. Mas existiu alguma coisa engraçada? Tipo, o que não fazer? Olha, isso aqui, quando eu tiver meu casamento, eu não vou fazer não. Ou, isso aqui, quando eu tiver minha casa, não vou fazer não. Entende? Alguma coisa assim ou não? Assim, vamos começando assim no nível mais leve. A Claro. nível de realmente Obrigada, diferença. não me exponha, porque eu sou sua mãe. A nível assim de casa e entre... A nível de casa em si. Sim. Pronto. Que era uma coisa que eu não gostava, né? Acho que já é meio óbvio. Eu não gostava de limpar a casa. Eu não gostava de deixar a casa arrumada. E foi uma coisa que eu aprendi. Por quê? Quem não conhece a minha mãe, porque ela já tá porque ela já tá me expondo um pouquinho, também vou aproveitar pra expor. Tem que aproveitar que tá aqui em live, porque aí eu posso falar. Vai, fala! Então, era assim, ela antes não gostava de arrumar casa. Não gostava. As minhas telespectadoras já sabem disso, porque eu sou verdadeira. Ai, desculpa. Tá bom. Então, ela não gostava de limpar. Sim. Então, ela deixava acumular. E eu percebi que quando ela deixava acumular, não tinha que aguentar ficar em casa enquanto ela arrumava a casa.
Não dava, não dava. Eu desistia. Teve uma época que eu desisti só. Mas pronto, eu aprendi isso. Aprendi a não deixar as coisas acumularem. Ah, muito bom. Né? Fazer as coisas progressivamente. Ah, estamos aqui com a louça suja, terminei de comer, vamos lavar a louça. E vamos guardar a louça? Por que deixar para amanhã? O que a gente pode fazer hoje? Yeah, Né? isso é verdade. Pronto, isso é uma coisa básica. Sim, é básico, sim, mas é algo que você aprendeu, né? Com os erros, talvez, não é? Do pai, da mãe. O que não fazer. Exato. Né? E a gente sempre aprende. Tá vendo como nós, mãe... Nós mulheres somos incríveis, sabe isso? Eu falo, ninguém acredita que a gente é maravilhosa. Até errando a gente ensina. Chupa a sociedade, entendeu? Até errando a gente ensina. Como é que a gente é boa? É boa. É boa. É isso. É verdade. Vamos aqui. Então, vamos aqui que a gente já tá quase acabando o tempo do programa. Meu Deus, eu nem vi. Já tá quase acabando o tempo. Jesus. Calma, a gente tem que... Eu quero isso aqui, ó. Fé nas redes sociais e no mundo real. Dá pra falar com Deus? Dá pra falar de Deus nas redes sociais sem parecer forçado? E como fazer isso com leveza? Dá sim, dá super. Dá? Dá super, dá super. É só você... Aquilo que você acredita... na verdade, é só você ver as outras pessoas. Sim. As outras pessoas mostram daquilo que elas gostam e vendem pra você aquilo que elas gostam. Mas elas não precisam de falar que elas gostam daquilo. Uau, perfeito. Elas mostram fazendo, mostram usando produtos. E você acaba, nossa, será que esse produto é bom mesmo? Mentira, eu tenho que comprar pra ver se é mesmo bom. E é assim que você pode vender Jesus, assim que você pode vender o cristianismo. Sim. É isso que eu falo, né? É mostrar com as suas atitudes o quão bom é estar com Cristo. Uau. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu gosto muito de dar exemplo, principalmente para os jovens, que muitas vezes a gente pensa que a igreja é uma coisa muito pacata, muita coisa de velho. Eu vou na igreja. Eu vou na igreja, coisa de velho. Não é, meu amigo, não é, porque quando eu conheci Jesus, quando eu entreguei realmente a minha vida a Jesus, eu percebi que jovem na igreja não para. Ele não para, nem queira. E é muito feliz fazendo tudo aquilo que ele faz. É feliz indo para a igreja de manhã cedinho e saindo à noite. É o primeiro a sair, o primeiro a entrar e tá feliz. Porque eu era assim. Eu sou assim, né? Não era, não. Eu sou assim. Eu gosto muito. Eu sou sempre a primeira a chegar e a última a sair. Porque eu gosto de estar lá. É um lugar que eu me sinto à vontade. Porque é onde eu estou com pessoas de Deus, onde eu estou no meu lugar, né, assim, meu à vontade, sim, né? Sim. Então, falar isso nas redes sociais é você mostrar, como eles mostram as festas que eles vão, quando mostram aniversários ou coisas assim, você vai lá, faz um post, mostra assim, um post, faz os stories, mostra que você está se divertindo, tira foto com seus amigos, põe hashtag, pode pôr hashtag, põe hashtag a vida cristã, qualquer coisinha assim, mas você não precisa realmente de falar, é mais você mostrar que você gosta, que ao mostrar que você gosta, você já vai dar para entender a pessoa, tenho que experimentar, porque se ela gosta, quer dizer que tem alguma coisa ali que deve ser bom. Isso é muito legal, sabe por quê, Mabi? Porque você tá falando aquilo que você acabou de dizer para o outro fazer. Não é sobre falar. É sobre fazer. Exatamente. É sobre agir. Foi o que você aprendeu em casa, né? Exatamente. Olha que interessante. Exatamente. Não é eu sou de Jesus. Não, eu mostro que eu sou de Jesus e ponto final com as minhas atitudes. Exato. Realmente, e a rede social é um lugar onde entra na casa de todas as pessoas, com todo tipo de gente. E nós não podemos deixar isso passar, né? E agora sim, eu não sei se você vai conseguir me responder isso, mas vai puxando aí. A gente vai conversando sobre outros assuntos, se você não tiver a minha resposta. Mas eu acredito que sim, porque você é das redes também, você gosta de ver essas coisas. Existiu algum post, assim, engraçado, que você achou super engraçado, mas que depois te fez refletir sobre algo importante? Algum postzinho que você viu e fala, kkk, não sei o quê, aqueles postzinhos do povo que a gente vê também, de a igreja e a noite, né? A igreja e a baladinha.
A fila da baladinha, quilométrica. E a fila da igreja, 2 gatos pingados. Sabe esses posts assim, sim, engraçados sim. que a gente vê na internet? Você vem alguma coisa assim na sua memória e fala, olha, esse aqui que eu vi, idiota, tipo assim, nada a ver, mas que depois me fez, afinal, isso aqui faz sentido, afinal, ou uma frase, ou qualquer coisa que vem aí na sua cabeça, vai puxando aí pra ver se você lembra de qualquer coisa. Mas também se não lembrar, não tem problema, tá? A gente prossegue o programa normalmente. Mas eu quero, enquanto ela tá aqui a pensar numa resposta pra mim, né? Porque ela não vai sair daqui hoje se não me der essa resposta. Eu falei pra ela que o programa ia seguir, mas não vai seguir não. Né? Mas ela tá me ouvindo, porque ela tá aqui do lado. Então é assim, é relembrar você, mãe, a sua importância. A importância das suas atitudes. E sabe o que eu levo pra minha vida? E isso eu vou compartilhar com você, porque você é minha amiga que tá me assistindo. É que nós temos um peso na educação dos nossos filhos. Né? É você que vai determinar a esposa que a sua filha vai ser. É você que determina o marido que o seu filho vai ser. É você que determina o profissional que os seus filhos irão ser. Mas não por aquilo que você fala com a sua boca, mas por aquilo que você faz. E realmente esse é um lema lá em casa. Não faça, né? Não faça o que eu falo, mas faça o que eu faço. Porque às vezes nós falamos coisas sem pensar. Entretanto, o que acontece? A gente age de outra forma. E a criança, o adolescente, ele não está com os olhos postos naquilo que a gente acredita, que a gente fala com a nossa boca, mas está com os nossos olhos, está com os olhos postos naquilo que nós fazemos, né? Então é importante você. E não esquece aqui de comentar conosco nesse programa, de seguir a gente nas redes sociais, já que assim tá nas coisas todas lá da rede social. Segue a gente lá no Instagram. Vai lá no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, se inscreva no canal, para poder receber tudo aquilo que nós fazemos aqui, que é de bom grado para você. Tá vendo que a gente consegue atingir os mais novos, os mais velhos, enfim. Esse programa é feito para você que é mulher, E aí, Amabile, tem ou não tem? Assim, se eu entendi bem... Sim, vai. O que você entende? Eu lembro de um post. Eu acho que eu também uso muito isso. Na vida, eu vi esse post e coloquei na minha vida. Sim. Que é assim, quando a gente... Não sei se vai com aquilo, mas... Quando a gente sente aquela necessidade de responder a outra pessoa. Eu costumo... sabe? Eu costumo falar que, Espírito Santo veio, falou, calou, e a gente calou. Então é isso. Então eu acho que esse o lema que eu levo na vida. Quando a gente tem a vontade de... Como é que eu falo? Vontade de responder outra pessoa. Vontade de sair do espírito e andar na carne e matar alguém. Exato, brincar de roxinho. Isso, exato. Sabe? A gente pensa assim, a gente sente aquela coisinha e fala, Espírito Santo veio, ele mandou calar, a gente lê. Exatamente. Muito bom. É muito bom. Infelizmente, acabamos o nosso bate-papo com a minha filha. Tenho muito orgulho dela, sim. Eu acredito que você pode achar o que você quiser, mas eu me valorizo e eu sei me valorizar e eu sei quando eu tô errada e sei quando eu tô certa. Mas ela, pra mim, é um exemplo e um selo de que eu fui uma boa mãe. Porque hoje ela tá num lugar onde eu tenho certeza que ela vai ser feliz e feliz pra sempre. Certo? Então só despede aqui do pessoal bem rapidinho, porque já acabou a nossa parte desse programa. Então só se despedir das meninas. É isso, gente. Tchau. Fica bom. Vamos sempre em frente. A vida de jovem pode parecer difícil, mas não é. Descobre Deus, que você vai ver que vai ficar mais fácil. Uau! Então é isso mesmo. Assim finalizamos essa parte do nosso bate-papo. É
É isso mesmo, esse programa foi extremamente especial para mim, né? Como vocês sabem, recebi aqui a minha filha, que veio contar a importância dela e da nossa influência sobre a vida dela. Por isso eu quero deixar aqui que você é uma mulher incrível, uma mãe maravilhosa e convido você para o nosso próximo programa.